Pessoal, meu nome é Joelma, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Química pela Universidade Federal de Ouro Preto. Vou apresentar para vocês o nosso projeto de pesquisa, que é o desenvolvimento de nanomateriais compostos para aplicação no processo de fotorredução do CO2. Eu sou orientada pelo professor Dr. André Esteves Nogueira e pela doutora Amanda Soares. A motivação do nosso projeto de pesquisa é o aumento da emissão de CO2 no mundo, que foi de 35 bilhões de toneladas em 2020. Essa alta concentração de dióxido de carbono leva à poluição do ar e o desequilíbrio do efeito estufa, que nos mostra a necessidade de fontes mais limpas de produção de energia. E uma das abordagens que já vem sendo utilizada é a chamada economia circular, que apesar de não existir uma solução única para o problema de CO2, a conversão deste em combustíveis e produtos químicos vem desenvolvendo um novo segmento no mercado. E dentre esses processos de redução de CO2 está a fotorredução de CO2, ocorrendo quando um semicondutor recebe uma energia externa, ele é capaz de converter a água e o CO2 em compostos orgânicos. A água ela entra em contato com as lacunas positivas, gerando H+, e o CO2 ele captura os elétrons da superfície do composto, formando os compostos orgânicos. Esses são os possíveis produtos da redução de CO2. Porém, para que ocorra a produção de um determinado composto, vai depender do seu potencial de redução e da sua interação com a molécula de CO2. A dissorção da molécula de CO2 com a superfície do catalisador, aqui temos 3 tipos de coordenação. A primeira é pelo oxigênio, a segunda coordenação é pelo carbono e a terceira coordenação é a coordenação mista, que acontece pelo carbono e pelo oxigênio. Essas são as estruturas de bandas dos semicondutores com diferentes valores de band gap. Temos o óxido de zinco com um band gap elevado de 3,3 eletronvolts. Temos o óxido de ferro 3 com um band gap estreito de 2,1 eletronvolts. Temos o silício com 1,1 eletronvolts. E o mais utilizado atualmente é o óxido de titânio. Porém, ele apresenta alguns problemas relacionados à sua eficiência. Possui um band gap elevado de 3,2 eletronvolts, baixa absorção na região do visível e uma alternativa promissora seria usar o óxido de cobre. No slide anterior, uma alternativa promissora é usar o óxido de cobre, que possui baixo custo de produção, tem um band gap de 1,7 eletronvolts e tem uma boa absorção da região do visível. Porém, ele apresenta um grande problema, que é a sua baixa estabilidade, demonstrada em trabalhos da literatura, que após o primeiro ciclo perde 70% da sua atividade inicial, convertendo-se a carbonato de cobre com propriedades totalmente diferentes da inicial. Uma alternativa viável seria utilizar a zeólita como suporte para o óxido de cobre, pois a zeólita ela possui uma boa interação com a molécula de CO2, tem tamanhos de poros de 3 a 5 Å, estrutura cúbica e sua razão sílica-alumínio é de 0,95 a 1,05. O objetivo do nosso projeto é sintetizar e caracterizar os fotocatalisadores à base de zeólita A modificada com cobre para aplicação no processo de fotossíntese artificial. Para a formação das heteroestruturas, foi feita a reação de precipitação entre a zeólita e o nitrato de cobre em meio básico. O material obtido ele foi centrifugado, lavado e seco em estufa por 12 horas a 80 graus Celsius. Obtivemos os seguintes materiais: o ZSU-O com 1, 5 e 10% de cobre na estrutura da zeólita. Os fotocatalisadores foram produzidos pelo método de troca iônica. Para isso, utilizamos 2 gramas de zeólita e uma solução de nitrato de cobre. O material obtido ele foi centrifugado, lavado e seco por 12 horas, denominados de ZSU-TI, e uma parte desse material foi calcinada a 300 graus Celsius, nomeada de ZSU-TI-Cal. Esses são os padrões de difração de raio-x pelo método de coprecipitação e pelo método de troca iônica. A zeólita pura ela apresenta apenas uma estrutura cristalina relacionada à zeólita A. Após o processo para a incorporação do cobre pelo processo de coprecipitação, não ocorreu uma modificação dos planos cristalinos. Entretanto, ocorreu o surgimento de novos picos que são relacionados ao óxido de cobre, que aumenta a intensidade com o aumento da quantidade de óxido de cobre na heteroestrutura. Entretanto, após o processo de troca iônica e calcinação, apresentou apenas picos de difração referentes à estrutura monoclínica do óxido de cobre. Essas são as análises de infravermelho pelo método de coprecipitação e pelo método de troca iônica. A zeólita pura em ambas apresenta apenas os grupos funcionais relacionados à estrutura da zeólita A. Após o processo para incorporação do cobre pelo método de coprecipitação, não ocorreu uma mudança significativa nos espectros dos materiais. A banda em 3.545 e 1.645 cm/menos são atribuídas às vibrações de ligações dos grupos OH. A banda em 975 cm/menos está relacionada às vibrações de ligação do silício, alumínio e oxigênio. A banda em 665 e 453 cm/menos são atribuídas às vibrações de ligações do oxigênio, silício e oxigênio.
Após o processo de troca iônica, as bandas em 1645, 3545 e 1634 cm-1 são relacionadas às vibrações dos grupos OH. A banda em 1412 e 1327 cm-1 são relacionadas à vibração do NO. Após a calcinação, essas bandas desaparecem, permanecendo apenas a banda em 988 cm-1, que está atribuída às vibrações de ligações do silício, oxigênio e alumínio. Essa é a análise termogravimétrica dos materiais. No gráfico A, temos a análise termogravimétrica da zeólita pura, mostrando o comportamento da desidratação com duas perdas contínuas de água, uma de 13% e a outra de 19%, em duas faixas de temperatura, entre 30 e 200 graus Celsius, está associada à dissorção da água da superfície da zeólita. Em 200 e 600 graus Celsius, a perda de massa está associada à dissorção das moléculas de água nas cavidades internas da zeólita. No gráfico B, ele mostra análise termogravimétrica do processo de troca iônica, que ocorre uma perda rápida de massa inicial de 14% na faixa de temperatura de 30 a 150 graus Celsius, que está associada à dissolução das moléculas de água, e uma menor de 5% entre 150 e 400 graus Celsius. A rápida perda de água ocorre devido ao colapso da estrutura da zeólita, não possuindo tanta capacidade de absorção de água como a zeólita pura. As imagens de microscopia eletrônica de varredura da zeólita pura apresentam apenas partículas com morfologia cúbica com tamanhos médio de 3 micrômetros, após a coprecipitação com 5 e 10%. Podemos perceber a presença de nanopartículas de óxido de cobre sem morfologia definida e com tamanhos irregulares na superfície das partículas da zeólita, que evidencia a possível formação da heteroestrutura. Já pelo método de troca iônica e calcinação, para a incorporação do cobre, observa-se uma alteração na morfologia da zeólita, apresentando apenas aglomerados de partículas sem morfologia definida. Com isso, concluímos parcialmente que o processo de síntese utilizando o método de coprecipitação foi eficiente para realizar a formação da heteroestrutura entre a zeólita A e o óxido de cobre. Entretanto, os materiais sintetizados pelo método de troca iônica, observamos que a estrutura da zeólita foi modificada após a incorporação de cobre. Ambos os materiais serão testados no processo de fotorredução de CO2. Por fim, gostaria de agradecer ao FOP e às agências de fomento, PROP, FAPEMIG, Embrapa, PPG-15, CNPq, DEQI e o LAMAF, por colaborar na realização desta pesquisa.